Boa noite, estamos aqui para conversar sobre o assunto O Sol é para Todos, do livro, que foi passado para o nosso grupo. A gente está aqui com Jefferson, Felipe, Marcos e Edson. Gente, na opinião de vocês, o que vocês têm a falar um pouco sobre o livro O Sol é para Todos? Pela leitura, né, a gente pode perceber a importância, né, da história, né, porque o livro trata basicamente o tema de racismo, de discriminação racial, né? Então a história ela se passa, né, nos Estados Unidos, né, na década de 30 e mostra como a sociedade daquele país era preconceituosa, né, naquela época, né? Então essa história é muito importante para esclarecer a gente sobre o racismo, né, sobre a sociedade preconceituosa, né, e tem muito a nos ensinar. Especificando sobre o livro relata a história de um rapaz que ele foi acusado de estuprar uma garota branca. Ele é um rapaz negro e ao decorrer desse livro teve um julgamento e todo esse julgamento, todas as provas mostravam e demonstravam que ele era inocente. Mas por ter uma sociedade racista, preconceituosa, com discriminação racial muito forte naquela época, acabou passando por cima dessas provas para acusar esse rapaz pelo fato de ele ser negro. A repercussão foi tão grande nesse caso que estava chegando em vários lugares e as mídias estavam espalhando muito dessa notícia. Então, para o governo abafar o caso, não ficar frio para o governo, preferiu fazer uma queima de arquivo matando ele. Continuando a história, o livro nos mostra, né, que a injustiça, né, só de Don Watson, né, que era o personagem do filme, negro, só de ser negro ele já era julgado, né, e nem teve assim defesa. Eles já estavam acusando ele antes dos fatos, né, de ter certeza mesmo se realmente ele era culpado ou não. Então isso nos mostra a sociedade, né, naquela época do preconceito, e hoje também nós podemos ver muitos pontos negativos, outros, né, positivos, mas uma discriminação muito grande. Sim, como vocês acham que deveria ser o julgamento da forma correta? Eu penso que um julgamento, né, claro que o livro é uma ficção, ele inclusive ele exagera na questão vamos dizer assim, do julgamento de forma errada mesmo, né? Um julgamento na sociedade atual, com os direitos humanos, tudo mais que está em voga, né? Tem que ser baseado pela lei, nos parâmetros legais, nos fatos, nas provas, e não baseado em preconceito, como foi no caso do livro, né? O simples fato dele ser negro e estar numa sociedade racista da época já praticamente estava condenado, né? Um pré-julgamento. O júri na ocasião não levou em consideração as provas que evidenciavam pela inocência do acusado, vamos dizer assim. Então o julgamento ele tem que se basear por provas, né? O júri tem que ser imparcial, deve ser assim, um julgamento justo, vamos dizer assim, né? E nesse caso especificamente foi um julgamento muito para mostrar para a sociedade, para tentar mostrar para a sociedade que o negro realmente é uma pessoa ruim, realmente que comete crime, é uma pessoa errada. Eles quis mostrar a parte ruim de uma pessoa negra. Às vezes eu não acho que seja ruim, mas sim inferior. Queria mostrar que o negro era inferior ao branco, né? Acusando ele por um crime que ele não cometeu. A gente, lendo o livro, nos mostra que quando ele foi perguntado se ele tinha outro local para ele passar, a não ser na frente da casa da moça branca, que foi estuprada por eles, né? Ele falou não, que não tinha outro local para ele passar. E que a moça chamou ele para entrar na casa e que ele mesmo não tinha intenção de fazer nada com ela. Então, ele inclusive tem deficiência no braço direito e pelos fatos que a acusação estava o acusando e que estava batendo uma coisa com a outra. Então, eles foram pressionados a julgar por causa, eu entendo, pelo preconceito, pela cor. Então, a
viu a mudança? Tá. A gente viu também o seguinte, né? Que o advogado dele colocou a cara a tapa mesmo. Ele esqueceu dos quesitos da sociedade e enfrentou aquilo ali e foi para defender ele mesmo. O que vocês têm a falar da postura do advogado? Nota-se, né, que o personagem do advogado, no caso Articos, era um cidadão que estava à frente do tempo dele, né? Tanto é que ele fez a defesa de maneira competente, ele se sujeitou a constrangimento pelo fato de estar defendendo um negro em uma sociedade racista. Então, assim, a gente nota que realmente ele é um personagem muito importante, porque ele é o único que tem a visão aberta dentro daquela sociedade preconceituosa. Ele consegue enxergar além, ele não se limita a pensar como os outros, né? Nem se importa com isso. Ele sofre a pressão, inclusive ameaçado, e não se sujeitou. Ele foi até o fim para fazer a defesa no caso. Ele quebrou os paradigmas da época. Exatamente. Ele colocou na mesma posição o negro como o branco. Na época isso não ocorria. Como deveria ser. Exatamente. Na época isso não ocorria. Trazendo para os dias atuais, hoje, na época que vivemos, você já vê na sociedade várias pessoas que se disponibilizam a defender a causa, tá na frente dos negros, lutando contra o preconceito, contra o racismo. E hoje o negro tem conquistado, acho que tem subido de cargos e patamar muito mais do que era antes. Antes ele não tinha muita oportunidade como tem hoje. Hoje o negro, as portas para o negro já está mais escancarada, né? Então, graças a essas pessoas como esse advogado que se posicionou e teve garra para lutar pelo racismo. Pesquisa encomendada por Veja ouviu 4.000 pessoas de todas as regiões e atestou a contradição. O Brasil tem preconceito, mas ninguém é preconceituoso. O que vocês têm a dizer sobre isso? Já vem pela parte, ao meu ver, moral, né? Porque todo mundo é culpado, eu sou inocente. Aqui no Brasil tem um pouco dessa cultura. Todos estão errados, mas o que eu faço é o certo, o que eu faço é a verdade, minha cabeça é a verdade. É uma cultura estabelecida no Brasil. E daí, você a cada esquina que você vai, você vê um ato preconceituoso. É igual, se eu vejo um mendigo numa rua, eu vou estar sozinho, eu vou passar perto desse mendigo. Eu vou achar que o mendigo vai me fazer alguma coisa. Se eu estou vendo um negro vindo na minha direção, na minha cabeça eu vou chegar e já vou mudar de rua. Na cabeça de muitas pessoas são assim, vou mudar de lado, porque vai achar que o negro é um ladrão. Então, tipo assim, aí na hora que pergunta, você é preconceituoso? Não. Eu preconceito? Não. Mas o preconceito está enraizado de uma forma tão mais ampla do que nós imaginamos. Porque nós nem conseguimos distinguir esse preconceito no dia a dia. Muitas vezes acontece preconceito que nós nem imaginamos que nós estamos sendo preconceituosos. É oculto, tá ali já na nossa cara, entendeu? Por isso que essa pesquisa ela é bem certa, que no Brasil existe o preconceito, mas não tem ninguém preconceituoso, né? Porque ninguém vai ser preconceituoso, ninguém vai se entender como preconceituoso, né? Só se chegar e mostrar uma prova e falar que, ó, isso é preconceito. Nas atitudes. Nas atitudes. Essa pessoa vai começar a ter uma noção, começar a ter um raciocínio, nossa, realmente, preconceituoso, né? Aí vem da parte já de se conscientizar desse fato. Uma coisa também que a gente pode mencionar, se a gente for fazer uma comparação, né, em alguns países, né, exemplo, a gente pode citar Estados Unidos e até a África do Sul, a questão do racismo ela era institucionalizada, né? Exemplo, antes nos Estados Unidos existia um transporte público específico para negros e específico para brancos, ambientes frequentados apenas por negro e apenas por branco. No Brasil a gente não chegou a ter essa separação clara, vamos dizer assim, mas existia a separação velada, existe o racismo velado, né? Então é importante que existe um discurso que o Brasil é um país multicultural, multirracial, que não existe o racismo, mas as evidências apontam pelo contrário, né? A gente vê a próprio acesso ao ensino, ao mercado de trabalho, as questões relacionadas à violência. Então tudo aponta que existe sim uma discriminação racial no Brasil. Embora exista
exista esse discurso, conforme eu já falei, que o racismo não existe no Brasil, mas conforme a pesquisa apontou, é evidente que existe, só que às vezes a gente não afirma isso com todas as palavras. Está oculto, está no dia a dia, essa situação, sabe? Exatamente, tenta afirmar, vamos dizer assim, tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim, né? Uma expressão popular. Infelizmente, né? Eu acho que o preconceito já está internalizado em nós mesmos. Tanto que eu acho que é tão uma cultura. Tem pessoa que sofre preconceito e ela mesma nem sabe o que isso é um preconceito, entendeu? Tanto que isso já praticamente é uma cultura. Sim. E o mais importante também de tocar nesse assunto é porque a gente sabe que o racismo é uma coisa que não é fácil de extinguir, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham um fator que a gente possa fazer para estar melhorando essa situação. Eu acho que a conscientização hoje vem criando importância muito grande dentro da sociedade, porque pegar e colocar a ideia em prática, porque falar assim, não deve ter racismo, o racismo não é uma coisa ruim, é uma teoria, mas e a prática? Na prática, o racismo continua existindo, o preconceito continua existindo, a discriminação continua existindo ali. Eu estou deixando de discriminar pelo fato que eu respeito ou por ter medo daquela punição, por ter medo daquela lei. Eu acho que a educação é a base, né? Chegar e conscientizar as escolas, conscientizar os pais, ensinar as crianças desde pequeno que não se deve discriminar, que todos são iguais, que não devem ter diferenças uns com os outros, né? Que as diferenças físicas, seja ela de cor, seja ela de tamanho, seja o que for, não difere do outro. Não é um trabalho que hoje eu vou começar a conscientizar e amanhã vai ter uma solução. Não. Solução demora. Precisa de um tempo. Precisa que as pessoas tenham a consciência disso. A conscientização para que gere a consciência nas pessoas. Então elas precisam saber e ter a certeza de que aquilo é errado, que aquilo não se deve fazer. Porque assim, a questão, né, igual a gente está iniciando o curso de Direito, a questão da lei, ela é positiva, né? Igual ele afirmou, e também é presente na nossa Constituição, que todos são iguais perante a lei. Mas é importante que não a lei nos diga isso, é importante que isso nasça da própria sociedade. A igualdade, ela esteja presente dentro de cada um de nós, né? Eu acho que, igual foi falado, a questão da conscientização, da educação, é muito importante, né? Que o assunto seja tratado cada vez mais, não só nas universidades, mas nas escolas, dentro das comunidades, tratar muito do assunto para a gente tentar reduzir a questão do preconceito, que a gente sabe que houve avanços importantes no Brasil, né? A gente pode citar algumas questões, igual, por exemplo, recentemente visando aumentar a representatividade dos negros e também do pessoal de baixa renda nas universidades. Tem a situação das cotas, né? Que é um assunto também polêmico, né? Porque tem gente que defende, tem gente que não defende. Recentemente também, a nível federal, os concursos têm uma reserva de vagas, né? Para a população que se declara negro, pardo, né? Enfim. Então, assim, a gente vê que houve avanço no sentido de também dar oportunidade para os negros no Brasil, que a gente sabe que os dados apontam que a representatividade no setor público, em cargos de direção, na própria universidade, ainda está muito aquém do que deveria ser, do que representa isso, né, a população de negro na nossa sociedade. Só que ainda, infelizmente, a gente percebe que existe alguns casos ainda de retrocesso, né? Que a gente vê que casos de racismo pela internet, né? Então, assim, a gente avançou muito, mas ainda a gente precisa avançar mais, no meu entendimento. Eu penso que nós temos que mudar nossos conceitos, né, quando se trata desse assunto, porque muitas vezes isso nasce com a gente acaba desenvolvendo
racismo dentro de nós mesmos, esquecendo que nós somos todos iguais perante a lei, perante a Deus, e que, é igual o Felipe falou, o Jefferson falou, nós temos que mudar. Nas escolas precisa também mudar, o ensino, sempre respeito mútuo, Então, nós estamos caminhando para isso, mas tem muita resistência ainda, porque todos nós temos a mesma capacidade. Não podemos comparar as pessoas através da cor, ou da pele. Então, nós somos todos iguais. Então, nosso objetivo é que a sociedade sensibilize com essa situação que é muito complicada e que pense numa mudança. Bom, eu acho que a conclusão disso tudo, a gente pode tirar que é o seguinte: a gente deveria ver todas as pessoas com a inocência de uma criança, para a gente entender que todas as pessoas são iguais. E esse é um assunto que, igual a gente comentou aqui, é um assunto de repercussão, que não vai acabar de um dia para o outro, mas eu acho que cada um fazendo a nossa parte, conscientizando as nossas crianças, que vão ser o futuro da nossa nação, eu acho que já é um grande começo. E como o pessoal aqui estava falando, a gente separou também alguns vídeos, vídeos, reportagens, de coisas boas que já aconteceram desse tempo do livro para cá, com um período de quanto tempo? 30 anos? A história se passa na década de 30, então nós temos aí 100 anos quase de história, Então, assim, será que em relação àquela época e hoje, como é que... O que mudou e o que não? O que evoluiu, o que não evoluiu, Uma pergunta, até uma reflexão para se fazer. Só essa questão do tempo mesmo do que o livro traz até hoje, que uma coisa que é bem clara e que não mudou até hoje, que é, no caso, a certeza de que não nascemos com racismo. O racismo não nasce em nós. É igual que eu falei, tem a visão de uma criança. Exatamente. No livro conta a história das crianças aprenderam pelo que os pais falavam. Então achava as pessoas que era isso, que era aquilo, pelo que os pais estavam contando, pelo que ele via nas expressões dos pais, ou que ele via como as pessoas tratavam. Então eles criavam uma ideia daquilo. Então hoje em dia é a mesma coisa. As crianças não nascem com preconceito, não nascem com discriminação, elas são submetidas àquilo ali. Então por isso daí vem a conscientização, daí vem o nosso trabalho de ser diferentes na sociedade hoje. Os negros sempre foram alvos de preconceito e discriminação. E mesmo com todos os olhares de desdém apontando-os, foram fortes e corajosos o bastante para fazerem história. Hoje, os negros têm se colocado em lugares de grande destaque e importância. E a cada conquista alcançada, o preconceito e discriminação têm ficado para trás. O ministro Joaquim Barbosa tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, o primeiro negro a exercer o cargo na história do STF. O presidente americano Barack Obama e a primeira-dama Michelle decidiram descer da limusine blindada para cumprimentar a multidão que lotava as calçadas de Washington durante a parada da posse. Mas não feche seus olhos. Esse problema ainda existe e continua assombrando a muitos. Revoltado, o goleiro Aranha grita para o árbitro que está sendo xingado. Torcedores foram gravados pela emissora que transmitia o jogo, insultando o goleiro. E o ator Bruno Galhaço registrou queixa na polícia depois que a filha dele virou alvo de ofensas racistas na internet. Já andamos bastante em direção à igualdade, mas arregassem as mangas. Há ainda um longo caminho a se percorrer.